converso com o Fábio Sakamoto agora sobre alguns temas importantes, principalmente relacionados à produção de orgânico, à produção sustentável e os fatores econômicos dessa produção. Fábio, é um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E alguns elementos que você abordou hoje com os produtores rurais, eles mostram cenários muito positivos, principalmente quando você enxerga num médio e até longo prazo uma situação melhor para esse tipo de produção. Qual que é a experiência que a Rizoma Agro traz hoje para o mercado e que você tem observado também no cenário internacional e aqui no país? Bom, hoje o que a gente vê é uma sinalização muito clara dos consumidores, buscando produtos de mais valor agregado, né? Isso é muito forte, então a gente vê países produtores grandes como os Estados Unidos importando grãos orgânicos, então os consumidores estão muito dispostos a pagar por um produto de boa qualidade, e a gente vê também sinais muito positivos na tecnologia de produção, né? É uma tecnologia que está evoluindo muito. Se antes o orgânico era extremamente difícil de fazer, hoje a gente tem muita ferramenta e o custo está reduzindo bastante também. Como é uma área que está tendo cada vez mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais troca de informação, a gente vê esse cenário muito positivo. Fábio, hoje quais são os elementos ou parâmetros que têm ditado a produção orgânica? O que precisa ter para essa produção orgânica acontecer no país, para o produtor rural em qualquer parte do Brasil? Então, produção orgânica é um guarda-chuva que engloba vários tipos de produção, pequena propriedade, né? A gente aqui na Rizoma Agro está fazendo a produção orgânica buscando um alto padrão de produção e para fazer em escala, né? A nossa missão aqui é impactar a agricultura do Brasil e tornar o Brasil um exportador também, um produtor de grãos de alto valor agregado. Então, dentro desse padrão, acho que a tendência é de profissionalização. Acho que teve um momento de orgânico de ser um nicho de experimentação, de pequenos produtores. Hoje, o fato de a gente estar aqui nesse encontro de agricultores, você vê agricultores grandes presentes, é uma prova de que esse movimento tem cada vez mais força junto ao mainstream da produção mesmo. Os produtores mais tecnificados, a gente percebe que estão buscando cada vez mais técnicas biológicas e sustentáveis, não só pela questão de mercado, mas também pela questão de custo e eficiência e cuidado com a terra. Para as culturas de escala, como soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, que antes não se falava disso no Brasil para a questão de produção de orgânica. Pegando essa relação dessas grandes culturas, com uma frase que você utilizou junto com os produtores rurais daqui, falando a respeito de que há uma preocupação em baixar o preço ao consumidor final, baixar o custo de produção para baixar o preço para o consumidor final. Você enxerga um cenário no qual o consumidor, a vontade de consumir existe pelo orgânico, que esse consumidor vai ter acesso mais fácil e ficar mais acessível mesmo financeiramente ao orgânico no Brasil? Sim, então a pesquisa mostra que 82% dos lares americanos já consomem orgânico. Só não consome mais por uma questão de renda, né? Então o consumidor já entendeu a mensagem, ele aspira esse produto. O orgânico, ele tem, como eu falei, tem muitas oportunidades de redução de custo, né? Não é uma área ainda que a gente aplicou todas as tecnologias. Não é uma área ainda que a academia, as universidades, a Embrapa miraram o nosso canhão para buscar essas melhorias. Então tem sim uma oportunidade de introduzir novas técnicas, aquilo que o Brasil fez na década de 70, 80, de fazer aqui também, reduzir esse custo para que o setor como um todo cresça e a gente consiga atender o maior número de consumidores possível. Há uma entrada maior de multinacionais, de grandes empresas que começaram a fazer aquisições ou lançar produtos orgânicos aqui no país e também fora do Brasil. Essa é uma tendência em relação ao que pode acontecer com o mercado? O setor está evoluindo muito rapidamente e as soluções biológicas já estão mais do que comprovadas e é claro que as grandes empresas já perceberam isso. A gente olha isso de forma muito positiva, porque precisa de mais pesquisa, precisa de mais distribuição, precisa de mais acesso. É uma tendência, eu acho que como toda fronteira de conhecimento tem oportunidades para os grandes e pequenos, então é um momento bem empolgante. Vamos ver como que vai se desenrolar nos próximos anos, quem vão ser os grandes vencedores desse mercado.